E eu acho que muito do que diferencia a gente no Novo dos outros partidos, e aí sem querer colocar a gente num pedestal de nada, porque a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente sabe do potencial que a gente tem enquanto grupo. Porque realmente o que faz com que a gente esteja aqui hoje, com toda a dificuldade, numa sexta-feira à noite, falando de política e falando como a gente quer melhorar o Brasil, é porque a gente tem visão e valores muito parecidos e que fazem com que o partido tenha sobrevida, apesar de todos os ataques, de todas as pessoas que querem colocar o Novo para baixo, por causa da nossa forma de fazer política. Então, não só o Novo, quero agradecer também às pessoas das outras agremiações que estão aqui hoje, as pessoas dos outros partidos. É muito bom ter vocês por aqui e é muito bom ter todo mundo que está aqui. Muitos dos que tiveram lá no nosso evento de lançamento de pré-candidatura viram todo o nosso avanço e como foi contada a história do que a gente está fazendo aqui hoje. Porque não foi fácil chegar aqui, não foi fácil chegar na pré-candidatura, mas a gente chegou. Então, eu não sei se vocês lembram exatamente como foi a nossa palestra na pré-candidatura, mas eu contei muito sobre a minha história, de como eu tinha chegado até ali. E eu acho que para hoje vale muito a gente contar um pouco da história da pré-candidatura até a gente chegar aqui, porque também foi uma outra história de vida e uma história de vida política que fez com que a gente estivesse aqui hoje com essa quantidade de gente, numa sexta-feira à noite, no centro do Recife, enquanto rola um show de brega funk arretado do lado de fora, que todo mundo com certeza queria ficar, mas fez a gente vir para cá falar sobre o Brasil. Então, daquele dia, que foi o dia que a gente lançou a nossa vaquinha, até hoje, a gente conseguiu fazer com que nossa vaquinha fosse a maior do Nordeste. Não só do Nordeste, como a maior vaquinha da história do Nordeste. Feito por gente como a gente, sem nenhum grande investidor, sem nenhum grande empresário que muitas vezes taxa o Novo de ser um partido de empresários e da causa liberal. A causa liberal é financiada por empresário A, B, C, D. Não, a gente fez a nossa vaquinha com os apoiadores, gente que acreditava na gente que acreditava na causa, e a gente chegou lá. E aí então, contando um pouco como foi daquele dia de lançamento de pré-candidatura até hoje, eu digo com tranquilidade que foi o período mais turbulento assim da minha vida. Acho que o Júnior deve saber muito bem como é isso, porque desde do período de montagem de time que iria trabalhar com a gente durante a eleição, até hoje, a uma semana da eleição, fazendo de tudo para conseguir chegar lá e falar com o máximo de pessoas possível, foi muito difícil. A gente encontrou aí na trajetória Paulo, que foi um cara que comprou a ideia, que Paulo, que é o dono da Kombi, é o nosso driver, motorista não, driver, é o maior motorista de todos os tempos. Comprou a ideia e foi junto com a gente, e tá junto com a gente no dia a dia, falando sobre renovação, inclusive em Vitória de Santo Antão, que é uma cidade que também, assim como Afogados, é uma cidade que padece um pouco desse sentimento, né? Então a gente foi juntando gente, a gente foi agregando, gente como Yuri foi chegando, gente como Marco foi chegando, como Marcos, como Heitor, e o negócio foi engajando e foi dando certo. A gente conseguiu atingir umas metas em rede social que a gente não tinha certeza se a gente ia atingir, e foi tudo dando muito certo e foi agregando muita gente, e a gente está aqui hoje, há uma semana da campanha, e há uma semana da campanha conversando com pessoas, e muitas dessas conversas que a gente teve com essas pessoas faziam sentido com o que a gente propôs no primeiro dia de campanha, que aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. No começo da campanha, a gente se juntou enquanto time e viu que, na verdade, não fazia tanto sentido para uma candidatura jovem de renovação, e dado o que aconteceu no Brasil de 2014 para cá, que tudo se transformou em questão ideológica política e tudo foi girando em torno disso, e é normal, dado os tempos que a gente estava vivendo, e que hoje eu, um cara de 23 anos, novo, entrando na política agora, sem família, a gente chegou à conclusão que não fazia tanto sentido assim a gente basear nossa campanha em proposta. Sem família não, com família. Sem família na política. A família tá aqui. Mas a gente viu que não fazia tanto sentido a gente basear toda a nossa campanha em proposta, porque proposta é muito vago, né? Proposta vai, proposta vem, e um candidato a deputado federal, na verdade, é pago para chegar lá, discutir, legislar, fiscalizar, encontrar soluções para o Brasil, discutir com os outros parlamentares
e voltar para o seu estado para ser testado novamente pela urna, fazendo o que fez e fazendo certo, né? Então, se eu viesse aqui prometer que a gente ia duplicar a BR, mentira. Porque eu iria para Brasília tentar fazer com que isso desse certo. E a gente chegou à conclusão, enquanto time, que muito mais do que fazer sentido de fazer 5 propostas e ao final do nosso mandato em Brasília passar o check nas propostas que foram cumpridas, fazia muito mais sentido a gente juntar um documento com 30 ideias pensados por todos nós, porque essa minha candidatura aqui hoje não é minha candidatura, é a candidatura do Movimento Liberal de Pernambuco, o que a gente vem construindo há tanto tempo, desde as épocas das manifestações, lá do Fora Dilma, em 2014, em 2015, e o que a gente veio construindo, o que fez a gente chegar aqui hoje, com um movimento liberal muito mais conciso das suas ideias, e sabendo que a gente pode muitas vezes ir ali e aqui, às vezes discordar de algumas coisas, mas que a gente pensa muito parecido. Então essas 30 ideias, muitas delas, não fazem nem parte da minha vida, não foram construídas com base na minha vivência, mas foram construídas com base na vivência de muita gente, que inclusive estão aqui hoje e que sempre foram uma fonte de inspiração para mim, na minha caminhada política, desde a política estudantil até estar aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que veio. É um prazer gigantesco ter vocês aqui e vamos trocar essa ideia. Pode abaixar aí e vai abaixando. A gente precisa falar sobre esses pontos, apesar de que tem alguns pontos que moram aqui no meu coração e que eu gosto de falar muito mais. Então, fiquem todos preparados. Vamos agora. Pode pegar e agora dar o primeiro. Gabriel. Volta. E aí, começando as nossas ideias. Os objetivos, o que a gente tentou fazer ao máximo aí, foi mostrar o que dava para fazer sem depender de mais ninguém. Tudo que está aí nos objetivos são exatamente as coisas que a gente pode fazer por nós mesmos e muitas vezes até sem mandato. E inclusive várias coisas daí estão sendo muito bem cumpridas. E a gente vai seguindo durante a apresentação, eu vou falando um pouco sobre cada ponto aí dos objetivos para vocês, mas falando um pouco sobre as ideias. Eu acho que dado o momento que a gente vive no Brasil, um momento histórico, é muito importante que a gente comece falando, enquanto alguns que estão aqui, bons conservadores, falando sobre fortalecimento de instituição e falando sobre como cada brasileiro precisa confiar em outros brasileiros para que esse país comece a dar certo. Isso aqui, essa nação, muitas vezes, a gente lembra assim que vem algumas pesquisas, que vem alguns números, e quase sempre a gente mostra que os brasileiros, na verdade, confiam muito nas Forças Armadas, que os brasileiros confiam muito nas instituições de maneira geral, e a gente tem que fazer com que, para que a nossa democracia seja plena e, de fato, faça sentido, a gente tem que fazer com que os brasileiros confiem em todo o Estado brasileiro, né, como um todo. Muitas vezes desconfiando de algumas coisas, mas para evitar que durante agora o ano eleitoral, por exemplo, que as pessoas estejam desconfiando da urna eletrônica, fazer com que as pessoas parem de desconfiar dos processos e de tudo que acontece, né? Eu acho que a democracia só é plena e o Brasil só vai fazer sentido e só vai começar a dar certo de vez, que a gente fala muito, o Brasil tem que dar certo, quando todo mundo passar a confiar em todo mundo. Então, o fortalecimento das instituições passa muito por isso, passa muito pelo diálogo, pela troca de ideia e pela convergência. Muita gente é diferente, mas a democracia é um eterno jogo de concessão, né? Eu acredito numa coisa, você acredita em outra, a gente tem que dar um jeito de você conceder o que você acredita para mim, eu dou um jeito de conceder para você, e a gente chega num denominador comum que não agrada todo mundo, mas é o melhor que a gente pode fazer. Então, passando um pouco, falar sobre corte de privilégios, e a gente tem que dar uma acelerada por causa do tempo aqui, do horário do auditório, mas falando um pouco sobre corte de privilégios, inclusive acabou, Deus a tenha, de falecer a rainha da Inglaterra, e a gente se fala muito, né, sobre como é luxuosa a coroa inglesa, sobre como todo aquele palácio é uma coisa linda, tudo muito bonito, mas a gente não para pensar que a Câmara dos Deputados de Brasília custa mais do que o Palácio de Buckingham anualmente, e o STF também. E a gente pensar todos os privilégios da alta corte brasileira, e inclusive falar um pouco sobre como o Brasil é um país desigual, né? A esquerda fala muito de desigualdade, 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 mas a gente não fala sobre como a desigualdade brasileira é naturalmente produzida pelo Estado, sobre como o cidadão pobre, os 50% mais pobres do Brasil,
que têm renda média familiar de R$ 1.500 por mês, pagam para sustentar uma Suprema Corte, juízes que recebem o teto do funcionalismo público e que esse teto do funcionalismo público representa 1% dos mais ricos do Brasil. Né? Então a gente tem que discutir de uma maneira que a gente não retroceda em nada do que está lá. Os juízes fizeram seus concursos e eles lá estão. E a gente não pode chegar hoje para um funcionário público e falar: funcionário, vamos abaixar o seu salário. Mas a gente pode repensar, principalmente hoje, no momento de mais tecnologia, de mais facilitação no mercado de trabalho, uma reforma administrativa, que os novos empregos que entrem no funcionalismo público recebam menos e que a gente consiga dar uma enxugada na máquina, que é tão pesada, né? Então, passando um pouco, falar sobre as universidades brasileiras. Também eu que estou dentro das universidades, sei muito sobre como é o discurso que lá está, dos reitores, dos DCEs, dos diretórios acadêmicos, que falam muito sobre levar a universidade brasileira para fora dos muros, mas não falam como. E aqui na minha frente está a doutora Sandra, que é uma exímia professora universitária e que lá em casa ensinou muito a gente, inclusive eu e Bia, a como funcionava a universidade brasileira e sobre como os problemas políticos lá dentro eram problemas de fato e que eram muito mais profundos do que uma mera disputa de direita e esquerda. Porque eram grupos políticos que dominavam a universidade, que não largavam o osso e que não deixavam, não faziam com que a universidade pudesse sair para fora dos muros e fazer com que a universidade, que é paga por todos nós, fizesse sentido para todos nós, não só para os que pagam por ela. Então, Mainha, ela foi fundadora do Resgatando Sorrisos, que chegou a ser o maior projeto de extensão da UPE, certo? A Universidade de Pernambuco, o Resgatando Sorrisos, chegou a ser o maior projeto de extensão, e o Resgatando me mostrou durante a minha vida que o Resgatando fazia sentido porque ele levava a universidade para o povo mais pobre, que é quem pagava por ele. O Resgatando, basicamente, contando rapidamente para vocês, era um programa coordenado por Mainha que levava vários estudantes, vários professores, vários pós-graduandos para o interior de Pernambuco, para as regiões mais pobres do estado, e lá faziam próteses dentárias, eu ia falar chapa, mas não pode falar chapa, faziam próteses dentárias para as pessoas mais pobres daquela região. Ou seja, para a pessoa que recebeu a prótese, para as famílias das pessoas que receberam a prótese, a Universidade de Pernambuco e todo aquele investimento que estava concentrado lá na capital do estado passava a fazer sentido. Então, para que a gente volte ao fortalecimento das instituições, a gente tem que fazer com que as pessoas confiem no que está sendo investido seu dinheiro e aí confiem na universidade pública. Levar a universidade para fora dos muros é fazer com que as pessoas vejam o seu dinheiro sendo empregado em alguma coisa. Porque muitas vezes a elite acadêmica brasileira, a tão falada elite acadêmica brasileira, acaba se fechando dentro dos seus gabinetes, conversando e trocando aquelas mesmas máximas de sempre, aqueles velhos trabalhos de sempre, que são legais, a pesquisa tem que ser incentivada, mas que não muda de fato a vida da pessoa que está lá na ponta. E a gente tem que começar a mudar a vida da pessoa que está na ponta. Então, da educação eu gosto de falar, mas a gente tem que avançar. E aí, falando da democratização do mercado de trabalho e, inclusive, sobre o fim dos conselhos profissionais, que, de maneira geral, eu não sei se alguém aqui passou na OAB essa semana, mas Friedman já dizia que todos esses conselhos profissionais, eles regulam o mercado de uma maneira que ele cria um monopólio dentro daquela profissão. E nós, enquanto liberais, acreditamos piamente que quem deve regular qualquer coisa que seja é o próprio consumidor. Porque se um advogado é ruim, não é a OAB que vai falar se ele é ruim ou se ele é capacitado o suficiente para ser advogado. É o cliente que teve um péssimo atendimento que vai parar de consumir e vai parar de procurar aquele advogado para dar o segmento na sua carreira. E isso serve, inclusive, para o Conselho de Educação Física, para até os médicos, mas eu não vou falar do clima, senão a turma vem atrás de mim, corta essa parte também, e por aí vai. Então, isso é uma questão muito da escola de Chicago, a turma lá de Friedman, a turma do bem, que a gente trouxe aí um pouco. E a gente não falou de Friedman aí para não ficar um negócio muito rebuscado, não ficar muito bonito, mas ficou mais ou menos bom. E aí o sexto ponto, que inclusive traz uma polêmica aí dentro do Partido Novo, porque a gente, no nosso plano de propostas, a gente não fala exatamente sobre o fim do fundo eleitoral, que a gente sabe que é muito difícil eu chegar lá em Brasília, falar: pessoal, presta atenção aqui em mim, vamos acabar com o fundo eleitoral
A turma vai dizer, gordinho, volta pra casa que é isso aí, tá tudo bom. Mas a gente precisa propor alguma coisa ao Brasil. Porque se a gente acha que da maneira que tá hoje é absurda e que o que a gente quer propor não vai ser aprovado nos próximos 4 anos, a gente tem que dar uma saída viável para que a gente consiga contornar a situação de uma maneira que a sociedade civil possa participar e a gente consiga chegar lá. Então eu proponho aqui no nosso documento que a gente não acabe por agora o fundo eleitoral, mas que a gente possa discutir a redistribuição desse fundo. Porque hoje, para quem não sabe, está aqui o nosso presidente Luiz. Se Luiz estivesse num partido que usasse fundo, ele ia receber o fundo dele para ele ia sentar em cima do dinheiro e ia dizer para qual candidato iria. E aí com certeza ele mandaria 3 milhões para mim, né, Júnior? E deixaria lá em Afogados 100 mil reais. E isso é um absurdo estrondoso, porque a gente sabe como funciona hoje os partidos políticos no Brasil e a gente sabe que no final das contas o candidato é quem indicou para o presidente do partido. Então o presidente do partido manda dinheiro para o candidato dele, que sempre é o dono do partido. A gente não vai citar nomes aqui, né? Porque a gente evita isso, evita a fadiga, mas é um absurdo gigantesco. E aí no Brasil hoje, muita gente não sabe do tamanho do fundo eleitoral, mas o fundo eleitoral hoje no Brasil é de 5 bilhões de reais. E 5 bilhões de reais no orçamento brasileiro, quanto é que é? É antes do saneamento básico, 4 anos de investimento em saneamento. Então assim, 4 anos de saneamento, 10 anos de saneamento, é de 2007 até 2000 exatamente. Considerando os últimos 2 anos, daria quase 10 anos de saneamento. Quase 10 anos de saneamento. Então são 10 anos de saneamento básico, eu estava até deixando o negócio mais tranquilo para eles, mas são quase 10 anos de saneamento básico e são 45 dias de campanha eleitoral que vão direto para o lixo. Então a gente precisa mudar a forma como esse dinheiro é distribuído e com urgência, com certa urgência, porque a democracia brasileira é uma democracia meio confusa, né? Porque a gente acaba elegendo os mesmos de sempre e os mesmos de sempre ainda tem o poder financeiro que no Brasil, no final das contas, é o que elege. Então a gente precisa mudar essa forma para que a gente volte a confiar lá em cima, nas instituições. Então tudo passa por aí e o Novo tem um trabalho excelente na conscientização. Hoje no Brasil é cobrado que os candidatos não se utilizem do fundo eleitoral. Os candidatos que utilizam e são desmascarados na rede social são candidatos que precisam se explicar para as pessoas, tal, tudo mais. E ninguém gosta mais de ver o dinheiro público sendo utilizado. O Júnior, inclusive, essa semana a gente estava conversando, fez um vídeo excelente, onde ele batia na casa das pessoas, chegava lá e dizia, fiquei sabendo que vocês estão doando por político, estão dando dinheiro por político, eu vim buscar a minha parte. E aí a turma dizia, não dei dinheiro para ninguém não. E aí o Júnior deu e pronto. O vídeo é isso, é excelente. E é um absurdo, porque a gente financia a candidatura dos mesmos de sempre. Só para vocês terem uma ideia, 90% desses 5 bilhões foram destinados para 5% das candidaturas. Ou seja, eu não posso nem chegar no guia e falar que eu sou o único candidato desse guia que não usou recurso público, porque tem muito candidato ali que gostaria de ter utilizado, mas não chegou nem a receber. Então, mudar a forma de financiamento é um negócio que eu acho massa. Eu penso muito numa medida como se fosse ali um orçamento participativo, onde cada cidadão pudesse dizer em qual candidato gostaria de colocar o dinheiro. Mas isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Meu Deus, faltam 10 minutos, Marcos. Dá um jeito aí, Marcos. Tranca essa porta aí. Não deixa a turma entrar, não. E por aí vai. Então, correndo, passa. Vamos falar agora de facilitação de investimentos privados nas universidades públicas. Eu sou estudante da UFPE, estudante do CCSA. Tem mais um pessoal aí que também estuda lá no CCSA. Tem estudante do Cefis, tem estudante do CTG. Tem algum estudante do SIM aqui? Do SIM? O SIM é um exemplo dentro da universidade do campus da UFPE, aqui em Pernambuco. O SIM é um prédio que recebeu investimento privado e que é um prédio que está muito além do restante do campus. Simplesmente porque recebeu investimento privado. E tem muita gente que fica muito puta dentro do campus quando você fala que o SIM recebe investimento privado e que tem mais aqui receber mesmo. Que as pessoas começam a dizer que não, que a educação não é mercadoria e que não pode, que a educação é educação não é mercadoria, não pode fazer isso com os estudantes, você tá lá. Mas, bicho, no final das contas, o estudante precisa se formar e ir para o mercado de trabalho. Tem 10 milhões de jovens no Brasil que nem estudam nem trabalham. A gente precisa dar um foco mínimo que seja nisso. E a gente precisa fazer com que o pessoal saia da faculdade pronto para o mercado de trabalho. Então,
essa facilitação do investimento público-privado faz com que o privado entre na universidade e prepare o pessoal para voltar a trabalhar no privado, porque é isso que eles mais querem, né? E o Sim é um exemplo puro, pleno, de como a universidade deveria buscar novos recursos. A universidade pública brasileira hoje está se esvaziando em recursos e a gente deveria dar um jeito de que o dinheiro voltasse à tona. E é uma faculdade, é um campus com 40 mil estudantes que deveria buscar um jeito de se financiar, porque não basta só a gente pagar por ela, né? A universidade e o reitor também tem que dar um jeito de fazer com que o dinheiro entre. Então, passando um pouco para a regulamentação do mercado de carbono, isso é um tema que eu vim aprender sobre isso esse ano, só para o Brasil, para vocês terem uma ideia. Esse é um mercado que pode girar em torno de 90 bilhões de dólares no ano que vem. Tio Deco, inclusive, estava falando sobre o lugar que ele está trabalhando agora em Rondônia, que ele teve a ideia de propor lá para os caras da empresa que eles entrassem nessa questão do mercado de carbono e da venda de carbono, porque basicamente você vende os créditos de carbono de uma empresa que está ajudando o meio ambiente, porque tem outras empresas que não estão. Então, do mesmo jeito que tem um pessoal numa indústria lá na Europa que está tacando pau na produção de carvão e jogando muito gás prejudicial para a camada de ozônio, tem um pessoal aqui no Brasil que botou um monte de árvore, uma usina eólica, e pode vender esse crédito de carbono da parte boa para a parte ruim, e a gente consegue chegar no meio termo no mundo. E isso é um mercado que pode dar muito dinheiro para o Brasil. Luiz Felipe Dávila fala muito sobre isso, e a gente também tem que propor isso aqui ao debate. E passando um pouco para a reforma administrativa, é aquilo que eu já falei para vocês, o mercado de trabalho mudou, e a gente tem que fazer com que as pessoas que estão no setor público mudem também, porque a gente precisa passar a economizar mais e enxugar a máquina. Vai passando. A reforma tributária, assunto massa, tem um vídeo arretado no meu Instagram que eu falo sobre tributação progressiva e regressiva, como o Brasil tributa mal e deixa de contrair vários recursos na tributação progressiva, que é a que faz sentido, quanto mais eu ganho, mais eu pago, e contrai muito na tributação regressiva, que é a que não faz sentido, que faz com que todo mundo pague a mesma quantidade de imposto, que é a tributação sobre o consumo, que é um absurdo, que faz com que o pobre pague a mesma quantidade de imposto e até mais, percentualmente, do que o rico quando vai para o mercado, por exemplo. E isso é um absurdo, a gente tem que rever isso no Brasil. E só uma reforma tributária pode fazer com que isso dê certo. Bolsa mais Educação é, inclusive, um tema que foi pautado por Simone Tebet no último debate, mas foi muito mal pautado, porque ela falou muito sobre questão de dar moto para o estudante e tal, tudo mais. E a gente sabe que um debate, o que bota para cima, na verdade, é o meme, é a brincadeira, é aquela coisa toda. Mas quando você fala em viabilizar o estudante para o mercado de trabalho, dando um incentivo para que ele conclua a escola, aí passa a fazer sentido. Por quê? Porque muitas vezes o cara acabou a escola, vai procurar um emprego no mercado de trabalho, mas esbarra no setor de serviços quando é pedido uma certa experiência. Mas, pô, como é que o cara vai ter experiência se ele acabou de sair da escola e ele não tem capital suficiente para poder investir em nada? Então a gente tem que começar a discutir uma forma de fazer com que as pessoas queiram acabar o colégio. O Brasil hoje, nesse pós-pandemia, a gente está com uma taxa de aprendizado em matemática que gira em torno de 11%. O pessoal que não está aprendendo nada, a turma está saindo da escola, cá para nós, desculpa a expressão, mas um zero à esquerda. E a gente tem que fazer com que esse pessoal tenha pelo menos uma viabilidade na vida pós-escolar. Então, se ele não entrar na escola, ele precisa procurar no mercado de trabalho, ele tem que estar capacitado assim, o suficiente para poder ser contratado. E se ele não for contratado, a gente tem que dar uma viabilidade para que ele possa investir numa moto e ele possa rodar e que ele possa trabalhar. E por aí vai. Falar de privatizações. O Brasil tem 48 estatais federais e é um absurdo, porque cá para nós, eu não sou o liberal puro e simples que acha que em 4 anos a gente tem que privatizar tudo. Eu acho que pelo contrário, o mundo agora está passando por um momento muito difícil geopolítico e que falar em privatização, sobretudo da Petrobras, por exemplo, pode ser um problema para o Brasil e um perigo. E a gente tem que diversificar a forma que a gente debate isso. Então, quando a gente fala em privatizações, está no nosso folder que privatizações devem ser a regra e estatais devem ser a exceção. E que a gente precisa discutir com a sociedade civil uma maneira de se desfazer dessas empresas públicas e estatais. Porque muita gente não é a favor que as empresas sejam vendidas e muita gente é a favor que as empresas sejam vendidas. Então a gente precisa chegar num denominador comum e que todo mundo possa conceder e conceder de volta. E respeito à diversidade LGBT, isso aí é uma questão liberal, não há nada mais individual do que o próprio indivíduo e que só ele sabe o que ele quer da vida dele e qual pessoa ele quer viver a vida
em sua companhia. A questão da prisão em segunda instância, para que a gente dê celeridade à justiça e fazer com que todo mundo seja igual perante a lei. E é uma questão lavajatista, uma questão histórica aí do movimento anticorrupção brasileiro. Centrais de mediação e conciliação privada, para que a gente diminua a quantidade de conflitos na justiça e a gente diminua também, tá ali meu amigo Adriano, um grande advogado, que a gente diminua a demanda pela justiça em si, a gente dê uma enxugada no que vai lá para cima, dando mais rapidez no processo. Revisão do limite de faturamento do MEI, que é uma coisa que está sendo pautada inclusive agora na Câmara dos Deputados, e é uma coisa excelente. Inclusive é uma questão que eu acho que provavelmente comigo eleito eu não vou precisar nem pautar em Brasília, que basicamente o MEI fazia algum tempo que o teto do limite não era mudado e a inflação, vocês sabem, comeu e a gente precisava mudar esse limite do teto de 80 mil para 140 mil e a gente está conseguindo, está avançando bem em Brasília e provavelmente essa daqui posso até colocar como proposta, né? Que aí eu consigo botar lá que a gente cumpriu. Liberdade para torcer, porque como um bom apaixonado pelo Timba, que inclusive está empatando agora, eu sou um cara que vê nos clubes de futebol uma viabilidade de convivência comunitária e eu acho que os clubes devem ser incentivados, mas devem ser também cobrados para que paguem pelas suas dívidas. Então, a gente vê no futebol, tem mais um pessoal aqui também que é da torcida, a gente sabe como é viver um clube de futebol e a gente sabe que, para muitos jovens, aquela ali é a única forma de entretenimento durante o seu final de semana. E um clube de futebol, quando ele tá lá em si, ele pode ser uma forma de você conhecer novas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que eu não estaria aqui hoje se não fosse o Náutico, que é a vivência que eu tive com pessoas diferentes por lá. Já passando. Falando de transparência, o portal de transparência, para quem já tentou dar uma conferida, sabe que é muito difícil de ser mexido. Inclusive tem gente que faz tutorial de como mexer no portal de transparência. Isso é um absurdo, porque se é o portal de transparência, você tem que conferir, tem que ser a coisa mais fácil do mundo, né? Então, a gente quer dar um jeito de fazer com que as pessoas saibam mexer nos portais e que isso seja incentivado pelo próprio governo, para que tenham os seus canais oficiais e tudo mais. Desburocratização do comércio exterior, para que a gente traga mais investimento para o Brasil. Incentivar as reservas particulares do patrimônio natural, que isso aí volta lá para a questão do mercado de carbono, ganhar mais dinheiro em cima disso, fazer do Brasil uma grande potência financeira, ecológica mundial. A democratização dos editais de arte e cultura, isso aí foi o pessoal que é envolvido com arte, a turma que faz o seu, me passou, que é muito difícil hoje no Brasil fazer com que as pessoas possam se inscrever nos editais, porque os editais são dominados por aquela galera de sempre da cultura, e aquela galera de sempre da cultura, a gente sabe exatamente quem é que é. Então a gente precisa dar um jeito de democratizar, para que pessoas diferentes, que pensam diferente, possam participar dos festivais, e que os festivais não sejam só aquela mesma ladainha de sempre, de faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, e tem um pessoal diferente também, que o pessoal não seja cortado por pensar diferente. E a questão da legalização da cannabis, somos liberais, eu sei que essa questão aí é muito polêmica, e que se eu mandar o pessoal levantar a mão, quem é a favor, a turma vai jogar pé de mim, e a outra galera vai dizer que não. Mas é uma questão que também, enquanto liberais, a gente tem certeza absoluta, que só o indivíduo sabe o que é ruim para ele mesmo, e que o Estado não pode chegar para mim e falar, George, não faça isso. Porque se George quer fazer mal ao seu próprio corpo, George tem que estar no direito disso. Eu sou um cara que nunca usei nada, nunca fumei maconha, mas eu acho que a gente tem que começar pelo menos a discutir isso no Brasil. Porque a gente não consegue discutir nem a questão da regulação dos remédios. Aqui em Pernambuco tem um deputado federal chamado Pastor Eurico, que ele não deixa essa pauta avançar em nada. Pastor Eurico, que é aquele que fala na TV, que é o deputado da direita pernambucana. O deputado Pastor Eurico, ele não deixa avançar. Porque, segundo ele, o Brasil não tem tecnologia suficiente para isso. Mas, Pastor Eurico, discutir, meu amigo, a gente não consegue avançar no debate sobre remédio. E quem dirá sobre a legalização recreativa, que inclusive os Estados Unidos já está avançando muito aí, e o Brasil não pode ficar para trás mais nessa. Então, a turma ali do anti tá ali balbuciando, mas vai dar tudo certo. A liberdade vai vencer mais uma vez. Sobre a otimização digital da saúde, perdão aí a turma do horário, mas eu tô correndo muito. Eu cheguei no Dona Lindu, acho que na segunda semana de campanha, a gente foi conversar com o pessoal lá da terceira idade, tava tendo uma festa da terceira idade, e para explicar para uma senhora lá o que a gente fala sobre a otimização digital da saúde, que é basicamente aumentar a quantidade de serviços fornecidos pelo aplicativo do Conecta SUS, eu cheguei para a senhora e falei, minha senhora, quando a senhora vai no banco,
qual é a média da idade do pessoal que está esperando na recepção? Só a turma de 60, né? E o que é que a gente precisa fazer? A gente tem que dar um jeito que a fila do SUS seja ao máximo reduzida para que jovens que são aptos em redes sociais, em aplicativos, em tecnologia, possam fazer ao máximo suas consultas via telemedicina e deixem o hospital ao máximo por coroa. E aí as velhas adoraram a história. Pô, foi a melhor proposta que ela escutaram na vida dela. E falando de revisão constitucional, porque o Brasil, a Constituição brasileira, não sei se todo mundo já parou para dar uma olhada, mas é uma das maiores do mundo, em letras, tal, tudo mais. E aí volta lá, primeiro ponto, instituições. Muitas vezes a gente fala hoje, não, a gente tem que jogar na Constituição, a gente tem que fazer o que a Constituição faz, mas ninguém sabe nem ao certo o que é que tem na Constituição de tão grande que ela é. Então a gente tem que dar uma revisada nisso aí. É um ponto muito complicado, por isso que é uma ideia, não é uma proposta, lembre disso, pelo amor de Deus. Regulamentação do lobby, o lobby é muito importante em Brasília, quem já esteve por lá sabe o quão é importante a atuação dos lobistas em Brasília, porque a gente tem 513 deputados federais e eu digo com tranquilidade para vocês que nem 100 sabem exatamente o que é que estão fazendo lá. Eles estão lá no dia a dia e estão lá para receber o pessoal que vai receber as emendas, e estão lá para fazer as coisas deles de interesse pessoal. E que muitas vezes chega o pessoal do lobby com uma papelada mostrando o que é bom para determinado setor e eles conseguem viabilizar uma maneira de começar a discutir isso com certa profundidade. O lobby é muito importante para o Brasil, o voto facultativo, pelo amor de Deus, é a coisa mais óbvia, eu acho que todo mundo aqui concorda. Concessões de parques, bibliotecas e museus para que não volte a acontecer o que aconteceu no Museu Nacional, que aquilo ali foi um absurdo, a gente tem que conceder à iniciativa privada, de maneira que a iniciativa privada cuide e passe a ganhar dinheiro em cima dos parques e das concessões. Escutar e conversar para que a gente consiga tranquilizar os ânimos da política no Brasil. A nossa geração tem a obrigação disso. O Brasil está numa inflamação política nunca antes vista e isso prejudica o nosso trabalho de quem quer discutir. Ontem, Evelyn, que era uma voluntária da nossa campanha, distribuindo panfleto na Agamenon, foi chamada por palavras de baixíssimo calão por estar com a camisa do Novo. Então, a gente não pode deixar que a política se torne isso, porque a gente afasta as pessoas que querem discutir o Brasil. O Brasil tem jeito, o Brasil tem que ser discutido, tem muita solução que precisa ser proposta. Isso aqui não vai salvar o Brasil de nada. O Brasil, talvez, se isso aqui tudo for aplicado, continue do mesmo jeito ou até piore. Mas a gente precisa sentar para discutir e trocar ideia. O que passa aqui nessa minha cabeça não passa muitas vezes na cabeça de Thomas Edison, não passa na minha cabeça de Davi Menezes, não passa na cabeça de Bruno Sauber, mas a gente chegando num acordo, a gente pode trazer visões de mundo diferentes que possam abarcar todo o Brasil de uma maneira que as pessoas que pagam pelos seus impostos possam ver algum retorno. Então, desculpa o pessoal aí da Livraria Jaqueira, desculpa Marcos estar aqui de braço cruzado, estressado comigo, mas era muito importante que a gente falasse sobre isso. E muito obrigado mais uma vez a todo mundo que veio. Eu queria ter feito aqui um momento de perguntas e respostas para vocês fazerem uma sabatina comigo, mas infelizmente não vai dar. Então se utilizem de canal de rede social para fazer isso. Vai ser um grande prazer poder responder vocês sobre absolutamente tudo que está aí proposto e tudo que está aí escrito. E muito obrigado mais uma vez.